Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso tema de equações. Tá? Vamos aqui para a nossa aula. Vou lembrar aqui vocês, tá, sobre a aula passada que nós começamos a falar sobre equações. O que é uma equação? É uma sentença matemática que tem sinal de igualdade, que envolve números desconhecidos, que geralmente é representado por letras, né? E essas letras são denominadas incógnitas. Também falei na aula passada sobre a forma geral da equação. Para ser uma equação, nós temos que ter letras, números e sinal de igualdade, lembra? Na forma geral, representada aqui por ax mais b igual a zero, o a e b ele vale qualquer número, tá? Dentro dos números reais, ou seja, os números naturais, né, números inteiros, racionais, sendo que a letra A ela jamais poderá assumir o valor de zero. Tudo bem? Se o A for zero, já não é uma equação. Tá ok? Continuando também, eu falei para vocês na aula passada que do lado esquerdo da igualdade nós temos o primeiro membro. Né? Temos que ter o sinal de igualdade, senão a gente não pode chamar de equação. Tá? E do outro lado, do lado direito da igualdade, nós vamos ter o segundo membro. Tá? Trouxe um exemplo aqui para vocês. Se vocês observarem, nós temos praticamente a mesma forma, tá? Representado por letras e números, né? A mesma forma geral da equação. Eu tenho aqui 2x mais 6 igual a zero. Nesse caso, o meu A, tá? Ele vale 2, o meu B ele vale 6, e esse x aqui, né? Esse x ele vai ser quem? A nossa incógnita. É o valor desconhecido, é o valor que nós vamos tentar descobrir. Tudo bem? Falei também para vocês que a equação ela é usada para resolver problemas, né? Então, vou demonstrar aqui para vocês nessa aula. Bom, antes da gente começar a resolver os problemas, nós vamos ter que falar sobre raiz ou solução. Né? O que seria a raiz, a solução de uma equação? É o valor numérico que, ao substituir a nossa incógnita, né? No caso a nossa letra de dentro da equação, quando a gente substitui, ela torna a nossa sentença verdadeira. Ou seja, aquela equação, né, o valor que a nossa incógnita for assumir, ela vai fazer com que a nossa equação se torne verdadeira. Caso contrário, ela não é raiz ou solução. Eu trouxe uns exemplos aqui, né? Pegando aqui o 2x mais 6 igual a zero. O que é que eu vou fazer agora? Qual será o valor desse x para a gente chamar ele de raiz ou solução? Né? Nosso amigo aqui também está com dúvida. Qual será o valor de x? Enfim, nós temos que seguir algumas regras. Tá? Agora que nós vamos ter que prestar bastante atenção nessas regras. Eu trouxe uma regra mais fácil para vocês, né? Que existe vários meios de resolver as equações, porém eu trouxe para vocês apresentar aqui o modo mais fácil, né? Que é chamado e é conhecido como regra do cancelamento. Mas calma aí, vamos devagar primeiro. Eu tenho a nossa equação, né? E nós vamos fazer alguns testes. Né? Será que o valor x, né? Essa letra x aqui, ela vale menos 1? Será que a letra x vale menos 2? Né? Será que a letra x vale o menos 3? Só lembrando aqui de algumas aulas passadas, não sei se vocês viram comigo ou não, né? Eu tenho aqui um número acompanhado de letra. Pessoal, toda vez que vocês verem letras e números juntinhos, um coladinho no outro, isso aqui significa que está tendo uma multiplicação, tá? Entre esses dois algarismos. Um a gente já conhece, o número 2.
O x a gente não conhece, nós estamos querendo descobrir. Então, nesse caso, para mim ler isso aqui, eu posso chamar de 2 vezes, tá? Eu vou botar bolinha, vezes quem? A letra x. É a mesma coisa. Ou eu posso ler 2x ou 2 vezes x. Tá? Lembrando que essa letra é uma incógnita. Ela não é aquele sinal que vocês aprenderam lá no quarto ano, que era mais ou menos assim, 2 vezes 4. Não, esquece isso aqui, ó, tá? Esquece isso aqui. O nosso vezes agora é pontinho, tá? Letra X é letra do alfabeto, né, que nós estamos tentando descobrir. Uma coisa interessante nas equações é que ela não precisa ser totalmente uma letra X. Eu poderia ter dito aqui que era 2A, né? 2 vezes A. No caso, eu tenho um número e tenho uma letra. Tudo bem? Mas já que o nosso exemplo aqui é 2x, vamos permanecer o 2x. Tá? E veio a pergunta, será que x vale 1? Vamos ver. Eu tenho a minha equação, né? A minha forma de equação, e agora eu vou substituir, tá? Eu vou pegar aqui o número 1 e vou substituir pela letra x. Tá? Vai ficar da seguinte forma, 2 que multiplica, lembra, ó, toda vez que tiver uma letra e um número juntos, eles estão sendo multiplicados um pelo outro. Então, eu tenho 2 vezes a letra x. Quem é a letra x? Menos 1. Tá? Mais 6 igual a 0. Agora ficou mais fácil. Eu transformei a nossa equação em uma expressão numérica. Agora, preciso seguir apenas as regras da expressão numérica. Primeiro, vamos fazer as multiplicações. Depois, vamos fazer a nossa adição. Então, eu tenho que resolver primeiramente esse aqui, que nós vamos ter, né, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E vou abaixar o nosso mais 6, igual a 0. Agora, eu preciso resolver, tá, essa segunda parte, que é uma adição de números inteiros. Tudo bem até agora? Então, resolvendo menos 2 mais 6, eu vou ter mais 4, igual a 0. Opa, tem algo errado. Que eu saiba, 4 unidades é diferente de 0 unidade. Isso significa que esse menos 1, né, ele não é o valor de x. Para ser considerado o valor de x, nós vamos ter que encontrar no final da nossa resposta 0 igual a 0. Concorda? Porque 0 é verdadeiramente um valor neutro, ele não tem quantidades, né? Ele é nulo, digamos assim. Então, vamos testar agora o menos 2. Novamente, eu tenho a minha equação, né? Substituindo o x, eu vou ter 2 vezes a letra x, que agora vale menos 2, mais 6 igual a 0. Respondendo, né, calculando essa multiplicação, nós vamos ter menos 4. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Mais 6 igual a 0. Resolvendo essa adição, nós vamos ter mais 2 igual a 0. Novamente, 2 é diferente de 0. Então, não é verdadeiro essa questão. Tá? O menos 2 não vale, quer dizer, a letra x não vale menos 2. Será que vale menos 3? Novamente, eu vou testar. Né? E assim, nós vamos testando até encontrar o valor verdadeiro. Né? Então, eu tenho novamente a nossa equação. Vou substituir o x por menos 3. Nós vamos ter, né, 2 vezes menos 3, mais 6 igual a 0. Resolvendo novamente a multiplicação, porque a regra diz que é para a gente sempre resolver primeiramente as multiplicações, nós vamos ter menos 6
mais 6. Tá? E menos 6 mais 6 é igual a zero. Zero é igual a zero. Então, percebam aqui que o menos 3, né, é o valor da letra x. Tá? Nesse caso, nós vamos dizer, então, que o menos 3 é raiz de uma equação. Né? O menos 3 ela é a solução da nossa equação. Até aí, tudo bem? Vamos aqui para a próxima. Bom, pessoal, vamos falar aqui de equações equivalentes, já que vocês perceberam que para descobrir a raiz, a solução de uma equação é muito simples. Basta você substituir os valores, fazer as operações matemáticas e encontrar o resultado final e verificar se a igualdade é verdadeira ou não. Né? Então, equações equivalentes. Né? O que é que eu posso dizer para vocês? Vamos dizer que duas ou mais equações são equivalentes quando elas possuem a mesma raiz, ou seja, elas possuem a mesma solução. Tá? Se o de um lado der, que nem foi agora há pouco, x igual a menos 3, a outra equação também tem que dar x igual a menos 3. Se isso acontecer, essas duas equações são equivalentes. Tá ok? Eu trouxe aqui uns dois exemplos para a gente entender melhor. Tá? Eu tenho duas balanças, cada uma com seus pesos distintos, né? Com suas caixas todas empilhadas. E eu sei, aqui através do meu livro, tá? Que as caixas X, eu vou ter que descobrir o valor delas. Né? Quanto pesa cada caixa dessa. Tá? Então, como eu não sei o valor, eu vou chamar ela de X. No meu livro aqui, ele está dizendo que as caixas menores valem 1 kg cada uma. Né? Então, eu sei que cada caixinha vale 1 kg. Pronto, a partir daqui eu já posso começar a analisar a questão. Tá ok? Eu vou reparar aqui para vocês que do lado esquerdo da nossa balança, nós temos 3 caixas, que eu não sei o valor, né, o peso de cada uma, mas eu sei que se eu somar o peso delas 3, tem que ser igual à somatória do peso do segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Né, e o sinal de igualdade. Então, eu posso resolver como equação. Transformando em equação, nós vamos ter a seguinte equação. X mais x mais x igual a esse monte de 1. Na realidade, temos 9 números 1. Tá? São 9 caixas, 9 número 1. Então, o que é que eu posso fazer agora? Vamos somar. Né? X mais x e esse monte de 1, nós vamos fazer a somatória deles. O primeiro membro, x mais x, vai ficar igual a 3x. E as 9 caixas, né, de 1 kg vão ter 9. Até aí tudo bem? Porém, percebo que agora eu tenho aqui um número 3 que está atrapalhando da continuidade no nosso cálculo. Então, eu tenho que dar um jeito de desaparecer com esse 3 daí. Né? Existem vários meios de calcular uma equação, mas eu estou trazendo a mais fácil para vocês. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, uma técnica básica, bem fácil e tranquila. Observando que 3 eu posso dividir por 3. Né? O resultado vai dar 1. E 9 eu também consigo dividir por 3. Então, nesse caso, eu vou dividir tanto o primeiro membro quanto o segundo membro pelo valor de 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Né? Que nesse caso eu vou ter 1x, mas eu não preciso ficar escrevendo 1x. Apenas x é o suficiente. E 9 dividido por 3, que é igual a 3. Repare, então, que nós encontramos a nossa raiz, a nossa solução. Cada caixa dessa vale 3 kg. Né? 3 mais 3 kg mais 3 kg é igual a 9 kg. Então, nós conseguimos manter a nossa balança, né? A nossa equação em igualdade. Observando agora o segundo desenho, a nossa equação vai ficar x, né, porque eu só tenho uma caixa
Então é só um x, que é igual às 3 caixas pequenas. O valor, o peso de cada caixa. Nesse caso, resolvendo, nós vamos resolver 1 mais 1 mais 1, e nós vamos ter x é igual a 3. Então, vamos observar aqui agora. Eu tenho aqui uma equação enorme, né? No meu lado esquerdo, eu tenho uma equação enorme. E do outro lado, eu tenho uma equação bem pequenininha. Elas são equivalentes? Sim, elas são equivalentes. Por quê? A pergunta agora é, por que elas são equivalentes? Né? A resposta é, porque ela tem a mesma raiz. Né? Opa, nosso amiguinho ficou alegre aqui. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Redução de equação para uma equação equivalente. Na realidade, o que nós fizemos no exemplo passado foi uma redução de equação, né, para uma equação equivalente. Nós conseguimos chegar, né, num modelo que fosse o padrão para as duas balanças. Tá? Então, eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês, né, e algumas observações. Tá? Para a gente reduzir uma equação para uma equação equivalente, nós temos que ter em mente, tá, essa observação. Com base no princípio da equivalência das igualdades, sabemos que sempre devemos fazer a mesma coisa em ambos os lados de uma equação, para que ela continue sendo verdadeira. Tá? Então, isso aqui é muito importante quando a gente fala de redução de equação. Ela está expressando bem claramente que o que você fizer no primeiro membro tem que ser feito a mesma coisa no segundo membro, que é para manter a nossa balança, né, da equação verdadeira, sempre equilibrada. Tudo bem? Então, nós temos, né, adição e subtração. Né, quando a gente adiciona um número ou vamos diminuir um valor qualquer da nossa equação, né, nós devemos aplicar para os dois lados, o primeiro membro e o segundo membro. Se eu colocar um valor no primeiro membro, eu tenho que colocar esse mesmo valor no segundo membro. Tá? E isso vai manter a nossa balança, a nossa equação, né, em igualdade no caso de valores. Né? Se eu fizer a mesma coisa com a multiplicação e divisão, né, o que eu fizer para um membro, eu tenho que fazer para o outro membro. E vamos sempre manter a igualdade da equação. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui um desenho aqui para vocês. Né? Eu tenho uma balança, tá? Não repare aí as melancias, tá? É muito grande para essa balança, muito pequena na realidade, mas é só para dar de exemplo para vocês. Né? Então, vamos entender o que isso tudo aqui, essas observações que eu fiz, tem a ver com a nossa equação. Observe, então, que eu tenho no primeiro membro, né, no caso, no lado esquerdo da nossa balança, 2 pesos e uma melancia. E eu tenho a mesma referência para o segundo membro, 2 pesos e uma melancia. Isso quer dizer que nossa balança está exatamente igual. Os dois lados são iguais. Né? Se eu aplicar o processo de subtração, tá, na minha balança e retirar um peso desse de cada lado, né, eu vou continuar com a minha balança contendo a mesma igualdade. O mesmo peso de um lado, o mesmo peso do outro. Né? Então, isso que essa observação quer falar para vocês, trazer para vocês. O que vocês fizerem numa equação para o primeiro membro, tem que ser feito a mesma coisa no segundo membro. Né? Vou fazer um outro exemplo aqui. Se eu tirar as melancias, né? Tirei as melancias. A balança continua equilibrada? Sim, ela contém os mesmos pesos, né? A mesma referência de peso dos dois lados.
Então, não importa o que você vai fazer, né? Se fez para o primeiro membro, faça para o segundo membro. Isso vai garantir que a vocês fazer essa redução de equação. Bom, dando continuidade, né? Aqui o nosso rapazinho que estava correndo agora há pouco, ele apareceu aqui. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de equação, né? 10x mais 4, mais x, mais x, mais x, mais 2, mais 2, mais 2. É enorme. Aí vem a primeira pergunta. Será que vamos conseguir reduzir essa equação para uma equação equivalente? Sim, né? Mas para isso nós vamos obedecer regra e alguns raciocínios que a gente mesmo pode estar fazendo fora da matemática, né? Tipo, deixa eu dividir aqui a tela. Pronto, dividimos aqui o nosso quadro porque eu vou fazer umas anotações. Analisando essa equação, qual será a primeira coisa que nós vamos fazer? A primeira coisa, né, nós vamos resolver as operações matemáticas disponíveis, né? O que é que eu posso somar, o que é que eu posso diminuir, dividir, multiplicar. Nesse caso, analisando novamente aqui, eu tenho 10x mais 4, eu posso resolver 10x mais 4? Não posso. Tá? Eu não posso fazer essa soma, porque lá no sétimo ano existe uma lei dos monômios que me proíbe de fazer esse tipo de continha. Tá ok? E no segundo membro, nós temos x mais x mais x. Posso somar essas três? Posso. Por quê? Porque elas são letras iguais, né? São incógnitas iguais. E também posso somar 2 mais 2 mais 2, né? Separadamente. Olha, daqui para cá é uma continha, daqui para cá é outra continha. Tudo bem? Então, vamos fazer essas duas continhas. Tá? Eu vou ter 10x mais 4, já que eu não posso resolver, eu vou só abaixar. Igual a x mais x mais x é igual a 3x. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Deu para entender? Letra com letras, número com número. Outra observação que eu vou falar sobre as letras, para a gente somar, nós precisamos somar letras iguais. X com X, A com A, B com B. Né? Nós não podemos somar letras diferentes. Tá? Aquela regra que eu estava falando lá do sétimo ano de monômios, ela fala justamente sobre isso. Tudo bem? Bom, quando a gente criou, né, resolveu essas continhas, nós criamos uma nova equação. Né? Já conseguimos reduzir um pouco, tá, para uma equação equivalente. Bom, o que eu posso dizer? Vamos ter que reavaliar de novo essa equação e ver se a gente consegue reduzir um pouquinho mais. Mas antes disso, vamos observar bem aqui que eu tenho um mais 4 no primeiro membro. Será que eu consigo remover esse mais 4 dali para poder reduzir? Sim. Nesse caso, nós vamos usar a lei do cancelamento, né? Ou, como eu falei agora há pouco, né, a disposição da igualdade. O que eu faço de um lado, né, da equação, o que eu faço para o primeiro membro, eu tenho que fazer para o segundo membro. Nesse caso, eu vou fazer uma continha de menos, já que eu quero retirar, né? Eu quero remover esse 4 daí, eu vou fazer uma continha de menos nos dois lados. Por qual valor? Eu vou remover o 4, então eu tenho que tirar 4. Então, é menos 4. Tá bom? Vai ficar da seguinte forma. 10x mais 4, que eu já tenho, menos 4 e igual, né? 3x mais 6 menos 4. Observe, tá, gente, que eu estou fazendo uma continha de menos no primeiro membro e no segundo membro. Tudo que eu vou fazer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também da igualdade, tá bom? Então, observando aqui, agora eu posso resolver 4 menos 4 e posso resolver mais 6 menos 4, que vai ficar da seguinte forma, tá? 4 menos 4, eu posso usar a lei do cancelamento.
Eu tenho 4 unidades, vou tirar 4 unidades, vou ficar com 0. Então, eu vou apenas cortar 4 menos 4. Vai sobrar apenas 10x. Igual 3x, resolvendo mais 6 menos 4. Lembra das operações de números inteiros lá do 7º ano, né? Sinais diferentes. Então, o resultado dessa continha vai ser mais 2. Tá? Eu tenho 6 unidades, tiro 4 unidades, vou ficar com 2 unidades. Né? Reduzimos? Sim, conseguimos reduzir através da lei do cancelamento. Tá? Nesse caso, então, nós vamos ter um 3x aqui, ó, que nós também vamos ter que remover ele daqui. Tá ok? Lembrando, essa equação que nós criamos, ela é uma nova equação. Tá? E vamos tentar remover agora esse 3x que está atrapalhando a gente de reduzir um pouquinho mais. Nesse caso, como eu quero tirar, né? Então é uma continha de menos. Por quem agora? Por menos 3x. Então vai ficar da seguinte forma. O primeiro membro vai receber menos 3x. O segundo membro também vai receber o menos 3x. Resolvendo o primeiro membro, né? Posso resolver? Pode, porque é 3x e o outro é 10x, são letras iguais. Imagina que você tem 10 letras x e está removendo 3 letras x, está tirando 3x do lugar. Né? Nesse caso, você vai ter 7x. Tá? 10 menos 3, né? 7. Tá ok? E no segundo membro, eu vou ter que fazer a lei do cancelamento entre o primeiro, 3x, e o 3x negativo. Né? Vou cancelar esse, porque eu sei que vai dar 0. Eu tenho 3x, 3 letras x, estou tirando 3 letras x, vai ficar 0. Vai sobrar apenas quem? Mais 2. Né? Bom, quando a gente fez isso, observe que não tem mais como reduzir. Tá? Não consigo mais diminuir essa equação. Nesse caso, nós conseguimos encontrar a nossa equação equivalente. Tá? Então, observando aqui, eu tinha uma equação bem enorme, né? Gigantesca, e consegui resolver ela, transformar ela para uma equação bem pequenininha. Facilitou a nossa vida? Facilitou a nossa vida. Mas só facilitou porque eu segui as regras de matemática, né? Que é a lei do cancelamento, as regrinhas de subtração, né? De lá do 7º ano. Até o nosso amigo aqui está feliz por causa disso. Bom, pessoal, eu tenho aqui mais um exemplo, tá? Vou passar aqui para vocês rapidinho, para não ficar muito longo esse vídeo. Né? Então, nós temos aqui, considere a balança abaixo, ela está em equilíbrio, né? Então, vamos notar que nós temos o lado esquerdo, tá? Um peso do lado esquerdo, e do outro lado também temos outro peso. Né? E como ela está equilibrada, então é uma igualdade, ok? Transformando essa questão, né, em uma equação, nós vamos ter a seguinte equação. X mais 5 igual a 3. Bom, a questão principal está pedindo o valor, né, da letra x. Então, percebam que o primeiro peso ele vale x, o segundo peso vale x. Então, por isso que temos essa equação, x mais 5 igual a 13. Tá? Bom, aqui agora nós vamos seguir todas as regrinhas que eu já passei para vocês, né, anteriormente aqui. E nós vamos ter que resolver a somatória, né, de x mais x, que nesse caso vai ficar 2x mais 5 igual a 13. Observa agora que eu tenho o mais 5 no primeiro membro, que eu posso fazer a regra de cancelamento. Né? Se eu quero tirar o mais 5, então eu vou utilizar o menos 5 para fazer isso. Então vai ficar da seguinte forma, 2x mais 5 menos 5 igual a 13 menos 5. Lembre-se, o que você faz de um membro tem que fazer para o outro membro também. Tudo bem? Resolvendo agora o mais 5 menos 5,
cancelando eles, porque eu tenho 5 unidades, tiro 5 unidades, vai dar 0. Então, esse 5 vai sumir e vai sobrar apenas o número 2x, certo? Que vai ser a nossa equação equivalente. E resolvendo 13 menos 5, nós vamos ter 8. Ok? Pronto. Transformamos em equação equivalente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar remover, né, esse 2 do lado desse x. Lembre-se que eu falei agora há pouco. Toda vez que nós temos um número e uma letra, né, uma do lado da outra, é como se tivesse uma multiplicação. E nesse caso, para mim poder fazer essa operação, eu vou dividir por 2, né, que vai dar o resultado 1. Então, nós vamos dividir tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 2. Fazendo as operações, nós vamos ter 2 dividido por 2, vai sobrar apenas a letra x. Lembra que 2 dividido por 2 é 1. Eu não preciso colocar o 1 aqui. Tá? Então, vai ficar somente a letra x. Uma letra x. Ok? E 8 dividido por 2 é igual a 4. Tá? Isso, então, implica que cada peso desse, né, que nós tínhamos que descobrir, vale 4 quilos. O valor da letra x é igual a 4. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, tirem dúvida comigo lá no grupo, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.